Acabou de acabar Brasil versus Bolívia. A partida terminou em 1 a 0 com um gol de Miguelito de pênalti. O Brasil fez uma partida vergonhosa, né? Tem algumas explicações, né? Muita gente tá falando da altitude. A gente vai conversar sobre isso durante o vídeo. Eu também vou aproveitar esse vídeo aqui para comentar a partida contra o Chile, ok? Porque eu não consegui comentar. Então esse vídeo vai ser uma pequena análise do jogo, que não teve muita coisa, então não tem tanto que analisar. Mas principalmente falar um pouquinho sobre essa convocação, o que tá mudando, o que o Brasil tá fazendo de positivo, negativo, quem tá jogando bem, quem não tá, enfim, vou tentar comentar tudo dentro desse vídeo aí, já juntar tudo dentro de um vídeo maior. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Cara, se eu soar meio desanimado gravando esse vídeo aqui, tá meio claro que eu estou, ok? De fato, eu me irritei um pouquinho assistindo esse jogo. Eu vou deixar isso bem claro aqui nesse início, cara, porque é uma partida que foi muito feia, cara. Ela foi muito feia. Não é que a partida ela foi só ruim, né? Ela foi realmente feia de assistir. E muito por causa da questão da altitude, né? O pessoal tava falando, a altitude tava muito grande, o jogador não consegue respirar direito e tudo mais. Tem ali aquele negocinho de ar, né? Pro cara tomar ar se ele precisar ali durante o jogo. Então a galera que acompanha Libertadores e outros cenários ali na América Latina já conhece esse problema, né? E o que acabou rolando é que enquanto você assistia a partida, você conseguia perceber o quanto os jogadores estavam lentos. O raciocínio lento, os passes lentos, tomada de decisão lenta, mudar de direção lento, não corria, não arrancava direito, era um jogo estranho, parado, esquisito, sabe? Pegou muito, e não era só o Brasil, a Bolívia também. Claramente eles estavam um pouquinho mais confortáveis com aquilo, mas não era só o Brasil, cara. Então, cara, era um jogo que ele não acontecia, né? Era um jogo onde a gente via claramente a Bolívia, principalmente no início do jogo, dominando as ações do jogo, mas não ia pra frente, cara. E você quer ver um detalhe muito importante desse jogo que você provavelmente não viu? A pressão. Cadê a pressão alta dos times? O Brasil deveria estar fazendo pressão alta. Eu acho que não é um plano do treinador abandonar a pressão alta. É uma das coisas que ele se sai muito bem. Ele e alguns outros treinadores mais velhos conseguem fazer isso muito bem. E por que aqui não teve? Porque ninguém tinha fôlego pra fazer. Dos dois lados. Então ninguém pressionava. A pressão era média pra baixa. E a cada minuto que foi passando, a pressão ficando baixa. Então você não tinha aquele jogador se destacando, né, nessa parte. O que eu digo pra vocês que é extremamente importante. Eu espero que nunca seja feita uma Copa do Mundo num lugar que nem esse. É impossível de ter um jogo na moral com isso. Porque a seleção brasileira, ela é feita de jogadores muito físicos. E como eles não conseguem pôr o físico deles em campo, não adianta de nada. Então, ninguém conseguiu jogar. Ninguém jogou em campo, né? Foi um jogo que não aconteceu. Teve mudanças táticas claras que você pode ver na seleção brasileira, por exemplo. Hoje a saída de bola foi diferente, né? No primeiro jogo contra o Chile, aqui já fazendo comparações entre os dois, a gente tinha um lateral subindo, virando um lateral de sobreposição. Virava uma linha de 3, né? Com um dos laterais que baixava pra zaga e virava meio que um zagueiro na construção. Tinha mais um volante à frente ali, ou dois volantes à frente ali dessa saída, às vezes parecendo um design de 3-2-4-1, 3-1-5-1, enfim, parecia mais ou menos isso. Nesse jogo foi diferente, né? A gente vê Andrei Santos, que foi o primeiro volante da partida, baixando ali pra linha de construção, ficando ao lado dos zagueiros, e a construção sendo feita por 3 figuras, né? O primeiro volante e os 2 zagueiros, e os 2 laterais subindo ali pra dar amplitude pro campo. Isso aqui foi um 4-3-3, ok? De ambas as partes, e sim, foi 4-3-3. Sim, Lucas Paquetá estava subindo um pouco mais, ele estava pressionando um pouco mais alto, ele estava chegando um pouco mais no ataque que outros jogadores, mas era um 4-3-3, ele baixou muitas e muitas vezes durante a partida para isso acontecer. No segundo tempo, houve um padrão que me pareceu muito um 3-4-3. Eu senti ali um 3-4-3, eu não tenho 100% de certeza, não posso confirmar isso para vocês, mas a sensação que ficou foi essa, né? Entra um zagueiro ali no lugar do lateral e viram a linha de 3, é o que parece. O que é muito interessante para a seleção brasileira, né? Eu volto a falar. A gente tem muitos alas poderosos que não são utilizados porque a gente usa uma linha de 4, né? E aí esses alas mais ofensivos ficam de fora. Mas nesse tipo de formação é interessante. Então, o que eu tô querendo dizer aqui com isso é que do ponto de vista tático, realmente a seleção tá mostrando padrões interessantes. Desde como a saída de bola tá sendo feita, desde começar a usar uma linha de 3 também, que é muito interessante para alguns atletas que a gente tem. Então, tá mostrando sinais muito positivos nessa parte. Mas agora, a partida não aconteceu. Mesmo com um plano bem feito do treinador, a gente não conseguia pôr em prática. Então, não conseguia executar direito, porque, de novo, os jogadores não estavam conseguindo correr, não estavam conseguindo andar, não estavam conseguindo fazer nada, não conseguia raciocinar. E aí o ataque era meio inefetivo. A única figura do ataque que eu posso dar algum destaque é Luiz Henrique. Eu acho que ele foi quem tentou alguma coisa ali no ataque. De resto, nada funcionou muito bem, cara. E realmente, cara, a lentidão dos jogadores foi assustadora. Quem não tava tão lento no time da Bolívia era esse tal de Miguelito, cara. Ele deu muito trabalho pra defesa do Brasil e ele arriscou bastante e foi um jogador interessante, cara. Não fica só no gol, não. Ele foi um jogador interessante hoje em campo. Eu achei realmente um jogador a se destacar ali, né? Um que também veio do banco que eu achei
achei interessante foi Rafinha, cara. Rafinha veio do banco e fez alguma coisa em campo, então ele ajudou ali o Brasil a tentar realmente sair desse jogo da Bolívia, cara. A Bolívia jogando de uma maneira bem ofensiva, mas meio covarde, né? Como se eles não completassem os lances. Não sei se por incapacidade dos jogadores, mas a sensação era que era tudo com muita pressa, né? Vamos, pegou a bola, nossa, a gente tem espaço, chuta, vai tentar cruzar o mais rápido possível, sem pensar muito, sem elaborar muita jogada, sem realmente trabalhar a jogada, né? De fato foi o que a Bolívia fez o jogo inteiro. Então pode, talvez, uma questão de você olhar assim pra número bruto e achar que foi muito diferente a partida, né? Que foi muito desequilibrada. Não foi. Mas sim, é uma partida meio vergonhosa, porque o Brasil perdeu pra Bolívia, cara. Não era pra perder. Assim, com toda certeza não era pra perder pra Bolívia. Do ponto de vista que você pensa que um time que é pra ser campeão do mundo, perdendo pra Bolívia, é estranho. Ah, mas é a altitude. Caraca, que altitude satânica, né, cara? Os caras não conseguem realmente fazer nada aí, ó, a ponto de jogar mal e perder pra Bolívia, cara. Mas, sei lá, mano, não sei se é desculpa o suficiente, não. Mas sim, a altitude ferrou com os caras em campo, mas talvez desse pra fazer mais, cara. Eu acho realmente que talvez daria pra fazer um pouco mais, né? Também tem a questão de que ele botou o time em reserva, deixou tudo misto, é isso, cara. Foi uma máquina de testes a partida. Mas assim, o jogo contra o Chile, por exemplo, cara, a gente tem sinais muito positivos de vários jogadores, ok? Foi uma partida muito boa, cara. Assim, o meio de campo funcionou muito bem naquele jogo, né? Hoje eu diria que o meio de campo não foi tão mal, ok? Eu acho que meio de campo, alguns jogadores ali tiveram algum destaque, né? Eu acho que foi a posição que sofreu um pouco menos. Foi uma pena o jogo de Bruno Guimarães, porque ele fez um pênalti, mas ele tava jogando direito. Ele era o melhor ali no meio de campo, disparado, né? Então foi realmente uma pena pra ele. E no outro jogo, né? O jogo contra o Chile, ele realmente foi um destaque absoluto, jogou muito. Jogou corretamente e não foi aquele super destaque criativo, mas ele conseguiu, né, ser um jogador muito produtivo pro time. Ali, usando mais a parte física, um jogo mais rápido, um jogo mais direto. O Brasil jogou de uma maneira muito direta ali, né? Foi um jogo bem físico, inclusive, né? Contra o Chile, eles conseguiram imprimir uma pressão muito interessante e tudo mais. E contra o Chile também a gente viu sinais muito positivos de vários jogadores ali, cara. Os laterais, a zaga muito segura, né? O Brasil sem ser pressionado. A gente vê também jovens talentos que nem Estevão, por exemplo, se destacando ali no jogo. Então, cara, foi um jogo realmente ali a se destacar, que a seleção, ela tá bem. E eu espero que fique só nesse lance da altitude e que isso não se repita em próximos jogos, né? Que a gente vai conseguir perder jogo pra um time tão pequeno como a Bolívia. E pra um time que eu acho que não deveria oferecer tanto perigo, né? Cara, agora eu vou falar de quem jogou mal e jogou bem essa partida, né? Vamos falar um pouquinho desses jogadores e depois eu vou dar uma concluída aqui geral, já falando um pouquinho sobre questão de Copa do Mundo e tudo mais. Enfim, cara, vamos começar pela Bolívia, cara. A gente tem na Bolívia, eu acho que o zagueiro Aquim, acredito que ele fez uma partida interessante. No ataque teve o Paniagua, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, Paniagua. Também tivemos o tal do Miguelito, que pra mim foram os melhores ali em campo. Mas num contexto geral, eu sinto que a seleção inteira jogou bem. Eles cumpriram o plano deles corretamente, cara. Conseguiram ganhar tempo na hora certa, conseguiram pressionar direito, criar alguns ataques até interessantes, mas não concluíram muito bem. Faltou finalização, né? E eu não consigo nem indicar um jogador que tenha jogado muito mal assim na Bolívia e tudo mais. Eu não consigo realmente, cara. Todo mundo fez meio que sua parte ali pra tentar sobreviver o Brasil, né? Agora, no Brasil, aí a coisa já é diferente, cara. Aqui eu já sofro pra achar jogadores que jogaram bem, né? Eu vou começar falando de quem jogou bem, primeiro aqui no Brasil. Vou falar de Alisson, o goleiro. Acho que ele foi o MVP da partida, num contexto geral. Ah, ele não pegou o pênalti. Foda-se. Não conta. Pênalti não é uma garantia que o goleiro tem que pegar, cara. É assim, tem que ver o que ele fez dentro de campo. E dentro de campo ele fez excelentes defesas. Tava muito bem no jogo. No primeiro jogo ele deu uma vacilada, né, contra o Chile. Ele saiu ali errado. Acho que foi o único erro que ele cometeu. Mas nos dois jogos, Alisson tá mostrando uma segurança muito boa. E com esse treinador ele tá muito bem, né? Então, só pra deixar claro, não tenho dúvidas que se ele tiver bem fisicamente, ele vai ser o titular da Copa. Eu acho que não tem ninguém que ofereça qualquer perigo a Alisson hoje. Tá bem, tá muito bem, inclusive, cara. Enfim, outro que eu acho que fez uma partida interessante, né, foi o tal do Luiz Henrique, cara. Acho que a partida dele realmente foi muito interessante hoje. Gostei do que eu vi dele hoje e também no jogo contra o Chile, né, tenho que falar aqui. No jogo contra o Chile ele entrou muito bem em campo. Eu acho até um pouco injusto ali, porque os jogadores já estavam mais cansados, né, não dá pra dizer que ele jogou melhor que outros jogadores estavam ali, né. Os jogadores viveram ali um Chile muito físico, correndo, e quando você corre muito pra manter o jogo, você uma hora vai cansar. E ele pegou já a galera cansada e mostrou o futebol dele, foi bem. O Chile é uma seleção mais fraca e tudo mais, normal mesmo, mas é nesse cenário que ele tem que mostrar futebol, cara. Que as oportunidades que ele vai ter é nesse tipo de caso. Então é muito bom, né, que ele mostre aí que ele pode jogar no Brasil. Enfim, cara, eu senti a esquerda do campo muito perdida, né, então é uma estreia de Caio Henrique que eu queria poder falar um pouco mais, só que não teve muita coisa, cara. Não teve nada que deu continuidade, mas eu achei algumas movimentações dele interessantes,
cara. Mas a esquerda realmente estava muito mal. E aqui falando de que jogou mal essa partida, alguns destaques aqui bem negativos, cara. Richarlison, né? Não vi nada dele em campo. Nada. Nenhuma transição interessante. Acho que ele foi um dos que mais sofreu ali com a altitude. Samuel Lino fez um jogo podre, horrível. Eu espero que seja a altitude e não um conjunto dele tá jogando mal e a altitude ter piorado tudo, né? Porque, caraca, que jogo feio. Jogo muito abaixo dele, esperava mais. Não gostei da partida de Alexandro Ribeiro hoje. Eu achei ele bem mal. Tem até um passe dele bem ruim assim, cara. Quase era uma situação ali muito ruim pro Brasil. Andrei Santos, eu não gostei nele, primeiro volante ali. Não curti, cara. Tava mal também em campo. Tem que oferecer muito mais como nessa posição, principalmente na seleção brasileira. Tem mais passe, tem que ter mais qualidade, né? Faltou bastante dele. Eu acho que tá devendo bastante, inclusive, cara, nesse jogo. Nas outras oportunidades ele tava bem, então pode ser também a questão da altitude, né, que ferrou um pouquinho com ele, mas realmente, cara, o jogo foi muito ruim. E o lateral Vitinho, cara, não gostei nem um pouco, ok? Achei a partida dele bem ruim, cara. E eu não vou colocar Bruno Guimarães aqui só porque ele cometeu um pênalti sem querer, e muita gente, né, fala que é por causa da altitude também, que acabou chegando atrasado no lance, porque por causa da questão de tudo, né, ele acaba chegando atrasado no lance. Dá pra ver que foi muito sem querer, muito. Não dá pra eu vir xingar aqui o jogador e falar merda, porque não faz nenhum sentido, cara, não faz nenhum sentido. Então foi basicamente isso, cara, o jogo, os sinais que a gente teve, né. Poderia comentar aqui, né, do jogo contra o Chile, os bons laterais e tudo mais, e tentar trazer, mas eu acho que eu já deixei isso bem claro, então tem algumas figuras aqui que já mostraram alguma coisa a mais no outro jogo, então talvez por a questão da altitude desse jogo a gente não conte tanto agora. Mas o ponto é, cara, essa seleção, cara, por si, não tá com cara de que vai fazer uma boa campanha na Copa do Mundo, ainda, né? O que a gente tem aqui do lado do treinador, em primeiro lugar, né, Ancelotti, é um treinador que ainda não achou a formação, não achou os principais jogadores, não achou os padrões ainda, ele achou algumas coisas interessantes, achando num jogo mais direto, num jogo de pressão, talvez para uma formação 4-4-2, que eu acho que a formação mais direta ao ponto dele, seja interessante aqui, mas não há nenhum sinal ainda de uma solução, né? Gostei de ver Paquetá hoje no meio de campo, porque pode ser o começo de Paquetá distribuindo um pouco mais bola ali no meio de campo, pode ser muito bom, mas ainda falta muito, cara, é muita caminhada pela frente. Talvez ele não consiga ajeitar a seleção até a Copa do Mundo. Não é culpa dele, o ciclo não foi feito por ele, as cagadas não foram feitas com ele. O trabalho dele poderia ter se desenvolvido mais rápido com duas condições aqui, e que foram todas culpa de quem dirige o Brasil, não tem nada a ver com ele. A primeira coisa era a casa tá organizada quando ele chegar, então o Brasil tá nos trilhos, né? O treinador que entrega o trabalho nas mãos dele, entregar nos trilhos ali do direitinho só pra ele assumir o trabalho, então isso ia acelerar o trabalho dele, e ele teve que resolver tudo do zero, então acabou realmente sendo muito ruim. A segunda coisa é o tipo de treinador. Se você pretende contratar Ancelotti, que tem uma identidade X, você poderia trazer um treinador que tem uma identidade parecida com a dele antes dele assumir. Mas o que a seleção brasileira fez foi o contrário, né? Passou Diniz por ali, passou Ramon Menezes e algumas outras figuras bem nada a ver, que não tem muito encaixe com o que Ancelotti faz. Tentava trazer um treinador mais parecido com o jogo dele, pelo menos com princípios parecidos, né? Um jogo mais físico ali e tudo mais, e eu acredito que teria sido melhor, porque na hora que ele for assumir, as coisas já estão mais organizadas, ele pode fazer o trabalho dele com um pouco mais de calma. Mas não foi o que aconteceu, então agora a gente tá pagando a conta, né, do trabalho mal feito anterior. Eu falei um pouco disso nos vídeos, né, que pode ser que ele não arrumasse a solução e talvez ele não arrume até a Copa do Mundo. O que não é um problema. Eu acho que se você tem ele contratado e tudo mais, dá pra manter ele até 2030 e tentar mais um ciclo com ele. Se no meio desse ciclo ele mostrar sinais ainda negativos, aí manda ele embora, cara. Ali, um ano de trabalho ele tá muito mal, manda ele embora. Mas, por enquanto, a gente tem sinais mistos, né, de coisas positivas, coisas negativas. O que eu posso deixar claro é que não tá organizado ainda. Não tá. Ainda falta muita coisa. Eu acho que ele já tem em mente ali uma estrutura base, mas tá faltando. E talvez falte tempo pra arrumar até a Copa do Mundo. Enfim, cara, acho que essa é a conclusão final que eu posso trazer aqui pra vocês, cara. Queria poder ter coberto de uma maneira melhor isso aqui e tudo mais, mas não consegui, rapaziada. Muita gente me pediu ali, jogo do Chile, muito comentário disso. Desculpa, não consegui trazer. Não consegui, foi mal. E é isso, cara. Tentei trazer aqui nesse vídeo, essa parte faltou lá. É isso, rapaziada. Eu agradeço aí a presença de todos vocês que vão deixar o like nesse vídeo, que aí vão ajudar de qualquer maneira, com hype, qualquer outra coisa. Muito obrigado mesmo. A sua presença também, né, de ver o vídeo por inteiro, ajuda já bastante o canal. Então é isso. Tchau.